Prepara teu coração, meu irmão, minha irmã. Esse é o seu momento. O momento em que você reserva só para você. Para olhar para o seu eu, para refletir sobre as tuas escolhas da vida, para juntos aprendermos a caminhar com segurança, aperfeiçoando o nosso espírito nos passos que Jesus nos deixou. Que Jesus adentre o lar de cada um de vocês nesse instante. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e que morremos para renascer. Mas eu quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Você está aqui, já parou para pensar? É isso aí, meus irmãos. Coraçãozinho preparado? Então vamos lá. Vamos para o nosso tema da noite de hoje. Tema de hoje, meus queridos irmãos, até breve. Até breve. Essa música chama-se Tudo é Amor, tá bom? Vou desligar aqui os comentários, peço licença para vocês, com extremo carinho que eu faço isso, tá? Só para a gente se concentrar um pouquinho mais. Depois, um pouquinho antes do final, a gente liga novamente, tá bom? Bom, Eduardo, de onde veio esse tema? Até breve. A ideia desse tema surgiu a partir de um acontecimento dessa semana. Essa semana aconteceu o retorno à pátria espiritual da avózinha da minha esposa, né? A dona Celina, com 92 anos. Quantas páginas, né, que ela escreveu nessa vida. Mas enquanto a gente estava ali, né, junto da família, naquele momento de despedida da vovó Celina, uma pessoa da família chegou para mim, triste, e disse: Eduardo, eu estou muito triste, porque fazia 1 ano que eu não visitava a vovó Celina. E eu cheguei até a passar na frente dela de carro e eu não desci para vê-la. Eu ia descer, mas acabei não descendo, sabe? É a pressa, a correria. Então a pessoa abaixou a cabeça e disse: mas no fim é tudo desculpa mesmo, né? Quando a gente quer, a gente arruma tempo.
E agora é tarde, porque eu tenho tempo, mas eu não tenho mais ela. E aquilo mexeu comigo, sabe, meus irmãos? Eu fiquei pensando, conversei com a pessoa que desabafou para mim, expliquei a ela brevemente, né? Ali não era o momento de muita coisa, mas de que nunca era tarde para a gente homenagear aqueles que amamos. E enfim, essa live de hoje, ela é especialmente para aquelas pessoas que trazem uma dor parecida com essa, que essa pessoa me procurou, né? A angústia, a dor de não ter falado tudo que se queria falar, de não ter feito tudo que se queria fazer. E também para todos aqueles que experienciaram em algum momento da sua vida ou estão experienciando agora a dor da separação pela partida. Eu gostaria de começar a live de hoje com uma frase, para que fique bem claro o que a gente pensa sobre o tema, né? Essa frase está no livro A Última Grande Lição e diz assim, abre aspas: enquanto amarmos uns aos outros e recordarmos a sensação do amor que tivemos, podemos morrer sem medo de desaparecer. Todo o amor que criamos fica. As lembranças ficam. Continuamos vivendo no coração daqueles que tocamos e acalentamos enquanto estivemos por aqui. Certa vez, um grande psiquiatra, né, que era ateu, e esse fato é real, fazia uma palestra junto de um grupo de religiosos de diferentes crenças. Falavam sobre ferramentas de superação do luto. Então ele disse para os religiosos, né, com extremo respeito, mas disse a eles o seguinte: quando alguém procura algum de vocês diante da dor da perda, os senhores religiosos podem dizer para as pessoas: eles vivem, vocês vão reencontrar-se. Mas eu, como médico, eu não posso dizer isso. Então, quando chega no meu consultório alguém em depressão pela dor da morte e me diz: doutor, e agora? E agora que meu filho, meu pai, meu marido, minha esposa, meu irmão partiu? O que eu vou fazer da minha vida, doutor, se eu não creio na continuação da vida? Então, disse o doutor, eu pergunto para eles: por quanto tempo você conviveu com ele? E aqui eu abro um parênteses na nossa conversa, na nossa história, para perguntar para você. Essa pessoa que você talvez esteja pensando agora, por quanto tempo você conviveu com ela? Por quanto tempo? X anos? Y meses? Tantos dias? Me responda em pensamento. E aí, voltando à história, o doutor disse que dá o seguinte conselho aos seus pacientes enlutados: não os lamente porque morreram, mas agradeça a honra de ter vivido com eles nesse período. Agradeça. Agradeça. Então, meus irmãos, para a gente superar uma perda, o primeiro passo é a gente modificar a forma de olhar para a nossa saudade. Ao invés de focar na perda, que lembremos-nos de todo o período de felicidade que passamos juntos e que, ao lembrar, possamos agradecer por ele. Será que a gente podia fazer um teste? Um experimento? Para a gente começar a habituar com a gratidão? Então eu vou pedir para que você feche teus olhos, tá bom? É importante que toda a dinâmica que a gente fizer hoje ela seja cumprida para que os efeitos surtam, ok? Feche teus olhos. Enquanto eu canto essa canção, eu vou pedir para que você recorde em pensamento, ou melhor, mais do que isso,
para que você reviva em pensamento alguns dos momentos mais especiais que você passou ao lado dessa pessoa. E à medida que você for vivendo cada momento que tanto te ensinou e tanto te fez bem, você vai agradecer por aquele momento que pensou. Combinado? Cada momento pensado é um agradecimento. Feche teus olhos e deixe esse filme passar na sua alma. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Reviva os pensamentos. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Vou pedir para você continuar de olhos fechados, certo? Continue de olhos fechados. E agora você vai imaginar o seu ente querido à sua frente, como se ele tivesse vindo lhe fazer uma visita. Então você vai dizer para ele, pode dizer em voz alta, as seguintes palavras: obrigado por cada momento. Obrigado por cada lembrança. Obrigado pelo tempo que passamos juntos. Pode abrir os olhos, pode enxugar os olhos. Pesquisa rápida. Quem está com o coração mais leve, clica no coraçãozinho aí pra gente. Ou se você está assistindo depois, clica no joinha ou deixa um comentário. Eu espero que você esteja. Essa é a nossa primeira receita para superação. Por mais difícil que seja, é substituir a lamentação pela gratidão. Todas as vezes que vier a vontade de lamentar, de reclamar, de desistir, e é natural que venha, faça esse exercício do agradecimento.
Eduardo, mas por quê? Por que isso funciona? Bom, ficou cientificamente e psicologicamente comprovado por muitos pensadores, psicólogos, psiquiatras, que nós não conseguimos sentir a gratidão e alguns outros sentimentos ao mesmo tempo. São eles a mágoa, a tristeza, o medo. Você não consegue, por exemplo, sentir a gratidão e o medo ao mesmo tempo. O medo de ter que seguir em frente sem essa pessoa, por exemplo. Você não consegue sentir a gratidão e a mágoa ao mesmo tempo. A mágoa de si mesmo, talvez por uma palavra que não foi dita, porque não deu tempo. Ou talvez por uma palavra, uma última palavra que foi dita no calor de uma discussão, por exemplo. E você não consegue sentir a gratidão e a tristeza ao mesmo tempo. A tristeza de às vezes ver aquela cadeira vazia na mesa, aquele lugar no sofá da sala, o quarto fechado, por exemplo. Por isso é importante a gratidão. E essa é a proposta materialista científica, né? Que também é muito válida, meus irmãos. Porque Deus, Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele possibilitou que até quem não acredite nele, quem não acreditasse nele, dispusesse dessa ferramenta preciosa chamada gratidão para poder superar o luto. A gratidão, ela não anula o luto, não. Ela não acaba com o luto, ela não desrespeita o luto. Ela simplesmente o consuma. Ela substitui aquele pensamento, que triste ele ter morrido, pelo pensamento, que bom ele ter vivido. Então, de hoje em diante, meus irmãos, não esqueçam do valor da gratidão nessa busca pelo recomeço, certo? Espero que vocês nunca se esqueçam disso. A segunda ferramenta é para mim a mais consoladora e pertence a todos nós que de alguma forma cremos na vida após a morte, já que não existe essa morte. Trata-se da proposta do Espírito. Eles vivem. Mas precisamos antes fazer uma ressalva, para a gente não parecer insensível à dor de vocês, né? Sabemos que independentemente de crer nisso ou não, quando alguém parte, é preciso a gente respeitar cada etapa do luto, né? E eu sei que talvez cada um daqui que está nos assistindo nesse instante está passando por uma etapa diferente, né? Geralmente, segundo a psicologia, o mais difícil são os 6 primeiros meses, né? Depois desse tempo, que não é preciso, mas aproximado, o nosso ser começa devagarzinho a absorver a dor, né? E nós vamos aos poucos ressuscitando. É um período em que os nossos entes, eles também estão livres, né? E que eles voltam muitas vezes a sentir, alguns antes, alguns depois. Eles chegam e aí vem uma saudade tão gostosa, uma saudade resignada, uma saudade feita de encantamento e de gratidão. E é quando a gente começa, ou melhor, quando a gente recomeça a sorrir. Então, se você hoje experiencia a dor do luto, saiba que você também vai voltar a sorrir. Você vai voltar a se lembrar de um acontecimento, você vai voltar a se lembrar de uma conversa. Volta à mente um instante, e se a gente fizermos um grande silêncio, meus irmãos, um grande silêncio interior, a gente os ouve. Porque a mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma oportunidade. A mediunidade não é graça. A mediunidade é ponte. A mediunidade não é dom, é misericórdia. Se você fizer um grande silêncio interior, eles vêm até nós e muitas vezes voltam à convivência, seja em sonhos, seja em lucidez mesmo.
preparando-nos para um dia nos reencontrar. E enquanto a gente aguarda por esse dia, enquanto a gente aguarda, que a gente possa preencher a ausência do ente querido, fazendo por alguém o que a gente gostaria de continuar fazendo por ele, amando e cuidando de quem ficou, de quem nunca foi cuidado antes, de quem eu deixei me afastar. Que saibamos, meus irmãos, entender o pedagógico efeito da dor da partida, para aproveitar com sabedoria o tempo ao lado daqueles que ainda estão por aqui fisicamente. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero e o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. É isso aí. Essa música chama-se Verdades do Tempo. Se atente, tá? Compreenda. Entenda o papel pedagógico da dor. Não dá para trazer de volta quem já se foi, mas dá para a gente modificar com quem ficou e reconciliar com as ferramentas que a gente está aqui ensinando, com quem partiu, especialmente consigo mesmo. E agora, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito linda, muito linda, muito. Essa história é real e é contada pelo grande orador, né, espírita Divaldo. E essa história aconteceu na vida dele, né? Conta-se que ele teve uma irmã que suicidou ainda muito jovem, quando o Divaldo era uma criança, né? E foi um impacto muito forte para ele e para toda a família. Acho que quem assistiu o filme pôde ver, né, essa cena. E aquilo marcou toda a infância, toda a adolescência do Divaldo, né? E ele só conseguiu, entre aspas, digerir esse acontecimento quando ele já era um adulto. E quando ele criou a Mansão do Caminho, ele conta que ele via a irmã dele, né, como espírito, né, que ele era médium. Ele é médium. Ele via a irmã dele desesperada, em espírito, chorando muito, né, aproximadamente 20 anos depois do desencarne dela. E conta o Divaldo que ela continuava sentindo, né, aquele veneno que a queimava interiormente e chorava de dor desesperada. Então ele diz que começou a pensar o que ele poderia fazer para ajudá-la. E aí ele disse que se lembrou nesse instante de uma recomendação do Evangelho, né,
que dizia que ele orasse por ela, que nos recomendava orar por ela. E então ele orava. Mas algo dizia para ele que somente isso não seria o suficiente. Então, a vida passou. Um irmão dele, que exercia o cargo de delegado de polícia na cidade onde eles moravam, um certo dia, no impulso, sem saber de onde, o Divaldo perguntou a esse irmão o que mais o houvera impactado naquela difícil profissão de delegado. E o irmão dele contou que o que mais o impactara foi quando, naquela década, de 50, o que mais o marcava, o que mais o deixava triste, era uma cena que acontecia nos prostíbulos de Salvador, onde as mulheres se deterioravam, atendendo aos prazeres da carne em troca do pão. E ele dizia ao Divaldo, seu irmão, você não pode imaginar, Divaldo, às vezes a gente vai até aquele local fazer uma batida policial e quando a gente entra naquela casa, as mulheres têm sob a cama, debaixo da cama, os filhinhos. E sobre a cama, elas recebem os clientes. E os filhinhos embaixo, então, acompanham tudo que acontece ali. Mas não tem o que fazer, porque é noite, é madrugada. Elas não podem simplesmente deixar eles na rua. Então, os colocam debaixo da cama e os cobrem com lençol para que os clientes não vejam. E ameaçam aquelas crianças de bater nelas para que elas não gemam, para que elas não chorem, para que elas não chamem a atenção. E para mim esse é o quadro mais triste que eu já vi na minha vida, dizia o irmão do Divaldo entre lágrimas. Então o Divaldo, como que sentindo algo dentro de si, pensou, então será isso. Pediu então ao seu irmão que lhe levasse àquele estabelecimento do prazer ilusório. E lá ele reuniu as mulheres que estavam mais decadentes, mais degradadas, as que haviam o organismo mais fragilizado pelas doenças como sífilis, aquelas que tinham os filhinhos mais pequenos. E então Divaldo perguntou a elas se elas gostariam que eles lhe ajudassem, o que elas gostariam que alguém fizesse por elas. E 99% delas respondeu ao Divaldo, tudo que eu queria, seu moço, era que nessa vida encontrasse alguém que salvasse meu filhinho ou a minha filhinha dessa vida tão triste e de seguir talvez essa carreira tão miserável que é vender o próprio corpo. E o Divaldo então pergunta a elas, mas como salvar? E elas diziam, se tivesse como colocar eles num lugar, nem que fosse num orfanato, nem que fosse numa cadeia, disse a outra. Então naquele momento, prestem atenção no que eu vou dizer agora. O Divaldo conta que lembrou da irmã suicida e disse o seguinte, o nome dela era Nair. Nair, em homenagem a você, a quem eu tanto amo, em homenagem a você, que tanto amou, eu vou pedir a Deus que me dê forças para levar à mansão do caminho todas essas criancinhas que estão nesse lugar. Eram 14 crianças que foram levadas dali e mais uma mãezinha. E diz ele que todas as vezes que o seu irmão, então delegado, encontrava alguém ainda nessa circunstância, alguma outra criança, ele telefonava para o Divaldo e dizia, Divaldo, ainda tem vaga? E o Divaldo dizia, vaga? Vaga é um lugar que está vazio, e quando um coração não tem vaga, ele é um coração infeliz. Então eles acolhiam. E chegaram a ter 36 crianças vindas dessa situação. E agora, meus irmãos, que tal o grande segredo da superação do luto? Prestem atenção. Diz ele que quando a sua mãe desencarnou, a mãe do Divaldo, em 1972, a irmã dele, essa mesmo que ele tinha oferecido o gesto, Nair,
ela em espírito estava ali, no leito de morte da mãezinha dele. E a Nair ficou aguardando que a mãe dele tivesse como uma pré-morte, né? O espírito se desprendeu da mãe dele e logo depois voltou do coma. E assim que a mãe dele voltou do coma, que recuperou a lucidez, como se ela tivesse voltado para dizer uma última mensagem, ela disse para o Divaldo: meu filho, Nair está aqui. E ela está dizendo a mim: venha logo, mãe. Diga ao Di que eu estou com as lágrimas aliviadas pelas crianças que não tinham mãe, que ele recebeu em meu nome. Mas venha logo, mãe, para me ajudar a procurar por braços anônimos e me trazer outra chance de voltar ao corpo e dessa vez vencer. Ela já estava planejando sua próxima encarnação. Então, diz o Divaldo, não tendo mais a minha irmã para cuidar, eu cuidei dos filhos que precisavam de mães, em homenagem a ela, o que a fez muito bem para ela. E hoje, diz ele, hoje a minha irmã tem cerca de 12 anos. Ela reencarnou. Sabe como? Reencarnou exatamente nos braços de uma mulher que não tinha marido. Como aquelas daquele triste lugar onde as crianças foram socorridas. E ela foi concebida inclusive debaixo de uma árvore. Então o Divaldo perguntou a Joana de Ângeles o porquê da irmã dele ter nascido de uma mulher que se prostituía. E Joana disse a ele: pois é, Divaldo, é que através do mesmo mecanismo que você usou para homenagear ela, ela veio para lhe agradecer. Lindo, né, meus irmãos? Então, pais que perderam filhos, eu estou falando com vocês. Está difícil lidar com a dor? Adota uma criança. Se você não puder, ajude num orfanato, num projeto. Acolha um pequenino. Ajude-o a ter dignidade de ter pelo menos algo para comer e não ir dormir com a barriguinha roncando de fome. A dor vai sumir? Nunca. Só no momento do reencontro, lá no plano espiritual. A dor não vai sumir, mas ela irá te habitar sem te possuir. Isso faz uma grande diferença para que a gente possa continuar vivendo. E embora a dor ainda vai existir, você vai conseguir recomeçar. Para os filhos que estão aqui nos ouvindo do outro lado da telinha e perderam seus pais e a dor está difícil, eu vou falar uma coisa para vocês. A receita é cuidar daqueles pais que perderam os seus filhos. Na maioria das vezes não pela morte, mas pela triste indiferença causada pela ausência do amor. Visite os idosos, ajude emocionalmente as pessoas abandonadas pelos seus e ofereça esse gesto ao seu paizinho que partiu, à sua mãezinha que partiu, assim como o Divaldo fez. Ajude as mulheres viúvas abandonadas. Faça ter valido a pena essa despedida. E quando fizer, ofereça cada gesto desse como um presente ao seu ente querido, que com certeza estará sorrindo, te observando crescer. Quando lembramos da frase de Jesus, dizendo que seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, precisamos entender que ela é o verdadeiro manual de conduta do homem que quer vencer o mundo e as suas dores. E muitas vezes os nossos entes queridos aceitam partir antes de nós, especialmente quando crianças, para nos despertar para isso. Foi o que aconteceu na minha vida com o meu irmão. Mas isso é uma outra história. É através do exercício desse amor que muitas vezes a pessoa que partiu nos ensinou que a gente nunca vai se sentir sozinho. E ao lado dele e de Jesus, seremos capazes de tudo. Tudo
poderemos. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. E eu posso, tudo posso, tudo posso com Jesus. É isso aí, meus irmãos. Bom, essas então foram as duas preciosas ferramentas para a superação do luto: gratidão e caridade. Tua folha está aí do teu lado, tua caneta está aí do seu lado, folha e caneta na mão. É momento de se libertar. Então eu preciso que você leve muito a sério esse momento, que você o faça com toda a seriedade do seu coração, com toda a verdade. Vocês já ouviram falar de psicografia, né? Psicografia é quando uma carta de alguém que partiu vem de lá para cá. Então eu pensei, se por um lado nem todos de lá podem se comunicar com quem aqui está, a recíproca não é verdadeira. Porque todos de cá podem sim se comunicar com quem já está de lá. E é o que a gente vai fazer agora, pela primeira vez ao vivo na internet. As cartas serão enviadas de cá para lá, certo? As cartas serão escritas por nós, durante esse exercício de conexão entre os dois planos. Eu gostaria que todos pegassem suas folhas e as suas canetas e que aproveitassem como nunca essa oportunidade de enviar essa carta que será escrita agora por você, diretamente ao coração do seu ente querido. Obviamente a carta ficará com você, mas nós sabemos que a espiritualidade, sem grande esforço, pode plasmar essa carta ao seu ente querido, lá no plano espiritual. Então a gente vai pedir com muita humildade a Jesus, esses 500 corações que estão nos acompanhando agora, nós vamos pedir com muita humildade a Jesus que o faça, no momento oportuno. Então, antes de dar início, eu gostaria que você, ao redigir essa carta, lembrasse de tudo que conversamos até agora. Gratidão, recomeço, caridade, comprometimento em ser alguém melhor,
Eu quero que essa carta seja uma carta que liberte ambos os corações. O seu coração e o coração de quem partiu. Tá bom? Agora é com você. Você tem o tempo dessa música para você escrever. 3 minutinhos, 5 minutinhos, tá bom? Enquanto eu canto, aproveita para escrever tudo o que você precisa e se libertar, tá bom? Podem começar. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Vai terminando a carta ou o seu pensamento. Mas como é grande o meu amor por você. Espero que vocês tenham conseguido. Quando eu tive a intuição espiritual de fazer esse exercício com vocês, não foi simplesmente para fazer vocês chorarem, mas para fazer com que as lágrimas que daqui para frente cairão, e obviamente as lágrimas cairão por toda a vida ao se lembrar, que sejam lágrimas de uma saudade que te faça sorrir por dentro e não sofrer. Iremos agora entregar essa carta. Sabe como? Toda carta, para ser entregue, precisa de um selo, né? Então você vai dobrar essa carta ao meio, se você tiver com ela em mãos, e você vai selar essa carta com um beijo seu. Dê um beijo demorado nessa carta. Segure agora a carta junto ao seu coração, porque é aí que está o endereço do destinatário. E assim feito, o carteiro Jesus se encaminhará de fazer chegar ao destino certo. Com todo o amor e no momento certo, pode ter certeza que vai chegar até essa pessoa que você escreveu. Enquanto a gente encerra com uma última canção, de olhos fechados, eu quero que você imagine esse ente seu querido recebendo essa carta.
surpreso, chegou de repente, sorrindo. Se é uma criança, imagine que alguém que já está por lá, seja vovó ou vovô, lê essa carta para ele. E sorrindo, ele sente você em cada palavrinha escrita com profundo amor. Feche teus olhos, aperta a carta no seu peito e sinta o amor te envolver. Enxugue esse rosto e venha aqui fora, como de costume. Vamos conversar, pra te alegrar tem até vagalume. Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo e agora sente, assente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que um dia desses mostrei pra você. Hoje é minha morada, a minha casinha, mesmo que distante, tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto. É isso, meus irmãos, muita luz no seu coração. Espero que com as ferramentas que a gente passou para você hoje, você consiga recomeçar. Tenha certeza que ninguém torce mais por isso do que quem já está lá. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no outro plano, as coisas se descortinam, a visão se amplia e a gente tem a nítida ciência do que realmente vale a pena de fato nessa vida. E aí, como nunca, os nossos entes torcem por nós para que a gente faça ter valido a pena a partida de cada um deles e ressignifique a nossa vida. Um beijo de luz no seu coração, um beijo de luz na sua alma. Tenha certeza de que você vai conseguir. Obrigado a você que esteve conosco, seja agora, seja depois. Compartilhe essa mensagem com alguém que talvez esteja experienciando a dor do luto. Nos ajude a chegar a mais corações. Entre lá no nosso canal do YouTube. As nossas lives ficam salvas por lá. Se você é do YouTube, pode acessar o nosso Instagram, Eduardo Gibelli, para ter acesso aos outros trabalhos e também às lives ao vivo, tá bom? Um beijo com profundo amor, com muito carinho. Recebam aí na casa de vocês o meu abraço, o abraço de Jesus. E uma excelente noite. Fiquem com Deus.